Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão aqui da lição dos adultos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. E olha, o material que a gente tem para hoje, ele traz uma reflexão bem significativa mesmo sobre a nossa jornada de fé. A gente vai explorar um pouco essa questão da confiança em Deus, sabe? Especialmente naqueles momentos mais desafiadores, de espera. Sabe quando parece que o tempo não passa e a resposta não chega? Pois é. E também vamos falar sobre a realidade dos altos e baixos na vida espiritual. Algo que, bom, todo mundo passa, né? E como discernimento é importante para a gente navegar por essas fases. A nossa conversa vai ser guiada pelas ideias e, claro, pelas passagens bíblicas que o estudo de hoje sugere. Preparados? Então vamos juntos aqui desempacotar umas questões profundas sobre fé, paciência e como a gente lida com o tempo de Deus. O ponto de partida que a análise coloca pra gente é quase um convite direto ao coração, sabe? O que normalmente é mais desafiador para cada um? É mais difícil acreditar que Deus realmente se importa com a gente, com nossos detalhes, nossos desejos? Ou será que o desafio maior é manter a confiança nele justamente naqueles períodos longos de espera? Quando o silêncio parece tomar conta e a gente não vê a ação dele, né? É uma pergunta que mexe, não é? Porque toca em coisas muito pessoais. E uma coisa que o estudo já adianta e que muitos de nós percebemos na prática é que a caminhada espiritual está longe de ser uma linha reta sempre para cima. A vida cristã nunca vai ser linear. Isso é algo que a gente precisa, colocar na cabeça. Existem muitos fatores. Pressões de fora, nossas próprias lutas aqui dentro, a cultura em volta, gatilhos emocionais que surgem do nada, até armadilhas espirituais mesmo. Tudo isso contribui para essa dinâmica de altos e baixos. Não é um gráfico que só sobe, sabe? Parece mais um eletrocardiograma com picos e vales. Exatamente. E essa imagem do eletrocardiograma é boa porque mostra que tem vida, né? Tem movimento, mesmo com as oscilações. E aí, nesse cenário de inconstâncias humanas, a grande âncora, como as fontes mostram, é que as promessas de Deus, elas não dependem da nossa performance ou das circunstâncias em volta. Elas têm uma estabilidade que vai além da nossa realidade flutuante do dia a dia, sabe? É fundamental firmar a mente na ideia de que Deus tem um compromisso sério, inabalável, de completar a boa obra que Ele começou na vida de quem se entrega a Ele. Existe uma constância divina que contrasta demais com nossa variação. O que é fascinante aqui, e um ponto bem central da reflexão, é justamente essa tensão, a constância de Deus versus a nossa inconstância, que muitas vezes vem cheia de ansiedade. O material usa até uma expressão forte, falando que a gente pode se tornar patologicamente ansioso. E, vamos ser sinceros, né? Essa é uma tendência humana muito real. A gente vive numa cultura que valoriza a rapidez, a resposta na hora. Esperar é quase contra a corrente. Essa ansiedade que está ali latente pode ficar mais forte nos momentos difíceis e aí ela age como um sufocador da fé mesmo. E o perigo maior, talvez, seja quando essa ansiedade leva a gente para a precipitação, sabe? A gente começa a querer ajudar Deus, tentar acelerar os processos dele, dar um jeitinho para que as coisas aconteçam no nosso tempo. É como se, lá no fundo, a gente duvidasse da capacidade dele ou do timing perfeito dele. Essa tentação de querer tomar as rédeas quando a espera ficar desconfortável nossa, muito comum. Quem nunca sentiu aquele impulso de preciso fazer alguma coisa, mesmo que seja atropelar tudo? Mas, felizmente, a análise não fica só no problema. Ela também aponta um caminho, uma postura ativa que a gente pode ter. Mesmo sem controlar o tempo ou as circunstâncias, a gente pode exercitar nossa capacidade de discernir. E não sozinhos, claro, mas buscando o apoio fundamental do Espírito Santo nesse processo. E como é que isso funciona na prática? O estudo sugere umas ações bem concretas que exigem intenção da nossa parte. Primeiro fala em reorganizar nossa rotina e nossos interesses.
Isso é profundo, né? Implica em parar e pensar, para onde está indo o meu tempo? Onde eu estou investindo minha energia mental, emocional? Será que meus focos hoje estão alinhados com o que Deus quer para mim? Depois, a sugestão é buscar ativamente momentos de silêncio. Numa sociedade barulhenta como a nossa, isso é quase revolucionário. Desconectar para conectar, sabe? Dedicar tempo de qualidade para oração, não só a lista de pedidos, mas diálogo mesmo. E para meditação nas escrituras, deixando a palavra moldar a gente. A ideia principal é criar espaço na vida, abrir espaço para ouvir a voz de Deus acima do barulho todo, interno e externo. E claro, se a paciência está faltando, e muitas vezes está, né? Ter a humildade de pedir a Deus. É um cultivo consciente, um exercício diário de discernir e de ter paciência. Não é ficar parado, é uma espera ativa, atenta. Com certeza. E para ajudar nessa busca por discernimento e para a gente entender melhor os caminhos de Deus, a análise convida a gente a olhar mais de perto algumas passagens bíblicas específicas. A proposta é fazer uma análise comparativa, buscando entender não só o que aconteceu lá atrás, naquelas histórias, mas principalmente o propósito de Deus por trás delas e como esses princípios valem para a gente hoje. A ideia é ligar os pontos, sabe? Entre a história da salvação e a nossa própria história com Deus. As passagens são organizadas em blocos, por tema, para facilitar um pouco. O primeiro bloco foca nas promessas de Deus a Abraão. Textos como Gênesis 12, versículos 1 a 9, o chamado inicial, né? Depois Gênesis 17, de 1 a 22, que fala da aliança da circuncisão, a mudança dos nomes, a promessa de Isaac, já na velhice. E Gênesis 22, de 15 a 18, que é a confirmação da promessa depois daquele teste terrível no Monte Moriá. O que essas narrativas, lendo assim em sequência, mostram pra gente? A gente vê a fidelidade de Deus, que é extraordinária mesmo quando Abraão e Sara duvidaram no início. A gente vê um plano de longo prazo, que alcança gerações. A mudança de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, não são só detalhes, sabe? Sinalizam a transformação, o propósito divino. A espera de décadas por Isaac testa a confiança ao extremo. Essas histórias mostram que as promessas de Deus podem demorar para se cumprir, mas elas são certas e têm um alcance muito maior do que a gente imagina no começo. Elas ensinam sobre fé que persevera e sobre a soberania de Deus sobre o tempo. O segundo bloco de passagens traz exemplos da intervenção divina em situações de pecado muito profundo, generalizado. Gênesis 6, versículos 5 a 18, a história do dilúvio. É um texto forte. Descreve uma maldade humana que entristece o coração de Deus, lá em Gênesis 6.56. E isso leva a uma decisão drástica de juízo. Mas, no meio desse juízo, a gente vê a graça achando Noé, em Gênesis 6.8, e a misericórdia preservando a vida através da arca. Então, uma interação complexa aí entre a justiça divina contra o pecado e a sua misericórdia que salva. Depois tem Gênesis 18, de 17 a 33, que é aquela conversa incrível entre Deus e Abraão sobre Sodoma e Gomorra. O que chama atenção ali é a disposição de Deus em dialogar com Abraão e em ouvir a intercessão dele. Abraão negocia, apela para a justiça de Deus. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele pergunta. E Deus responde com paciência. Isso revela um Deus que não é distante, mas que se relaciona, que ouve e cuja justiça está ligada à sua retidão, mesmo quando ele exerce juízo sobre a impiedade. Essas passagens forçam a gente a lidar com a seriedade do pecado e com a complexidade do caráter de Deus. Justo, santo, mas também misericordioso e relacional. E por último, o terceiro conjunto de textos que as fontes mencionam direciona a gente para entender algumas práticas cananeias, como está descrito lá em Levítico 18, versículos 6 a 30, Deuteronômio 9, de 4 a 6 e Salmo 106, 36 a 38. Bom, por que olhar para isso? As fontes indicam que entender essas práticas é importante para a gente contextualizar certas ações e julgamentos de Deus que a gente lê mais para frente na Bíblia, principalmente sobre a conquista da terra de Canaã. Levítico 18, por exemplo, detalha um monte de proibições sobre práticas sexuais e rituais que eram consideradas abominações e que, segundo o texto, eram comuns entre as nações ali de Canaã.
Deuteronômio 9 reforça que a posse da terra pelos israelitas não seria pela justiça deles, mas pela impiedade daquelas nações. E o Salmo 106 lamenta como os próprios israelitas depois acabaram se contaminando com práticas idólatras e até sacrifícios humanos ligados aos povos de Canaã. Se a gente conecta isso tudo, a análise dessas passagens, como está nas fontes, quer dar um pano de fundo histórico e moral. Ajuda a entender o contraste radical entre os padrões éticos e espirituais que Deus estabeleceu para o seu povo e as práticas que existiam na região. Isso dá uma perspectiva sobre a severidade de alguns juízos divinos que vêm depois. É importante abordar isso de forma informativa, sabe, como um contexto cultural e religioso descrito nos textos, para a gente entender melhor as narrativas bíblicas no tempo delas. Nossa, essa imersão nas escrituras realmente ajuda a gente a ter uma base mais sólida para entender a paciência, a justiça, a fidelidade de Deus em situações diferentes. E de um jeito bem interessante, a análise do estudo não para por aí, né? Ela introduz uma ferramenta de autoconhecimento que pode ser muito útil, o conceito de rede semântica. Confesso que achei essa parte fascinante. A ideia é simples, mas, uau, poderosa. Funciona como um mapa mental que nós mesmos criamos. A gente pega uma palavra ou um conceito central, tipo espera, ou confiança, e começa a conectar outras palavras, ideias, sentimentos, memórias, que essa palavra inicial dispara automaticamente na nossa mente. Aqui é onde fica realmente interessante pensar em como a nossa própria mente funciona, né? Nessas conexões quase instantâneas que a gente faz. O exemplo que está no material é com a palavra pressa. A partir dela, a rede que foi montada conecta com impaciência, ansiedade, equívoco, precipitação. É quase como seguir um rastro de associações. Mas o ponto crucial que eles destacam é: essas redes são muito pessoais. Se 10 pessoas fizerem esse exercício com a mesma palavra pressa, provavelmente vão sair 10 mapas mentais diferentes, ou pelo menos com algumas diferenças. Por quê? Porque cada rede reflete o que faz sentido para aquela pessoa, com base nas experiências de vida dela, nos aprendizados, nas dores, alegrias, nas associações mentais únicas dela. Alguém pode ligar pressa com eficiência, outra pessoa com erro. Faz sentido, né? Exato. E aí que está o valor prático dessa ferramenta, principalmente quando a gente conecta com os nossos temas aqui: confiança, espera, discernimento. Tomar consciência dessas redes semânticas pessoais pode ser um passo, gigantesco no autoconhecimento espiritual. Por exemplo, pare e pensa. O que a palavra espera traz para você imediatamente? É paz, confiança, preparação? Ou é frustração, perda de tempo, ansiedade e impotência? Da mesma forma, o que vem à mente com silêncio? É comunhão, escuta? Ou é solidão, vazio, desconforto? Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como essas associações mentais, que muitas vezes funcionam ali no subconsciente, moldam profundamente a nossa resposta espiritual aos desafios. Se a minha rede semântica pessoal liga espera com um monte de sentimento negativo, como é que eu vou conseguir abraçar os tempos de espera de Deus com fé e paciência de verdade? Vai ser uma luta constante contra as minhas próprias associações internas. Reconhecer essas conexões é o primeiro passo, fundamental. A partir daí, a gente pode, com a ajuda do Espírito Santo e meditando na palavra, começar a desafiar e a ressignificar essas associações. A gente pode, por exemplo, começar a construir novas conexões mentais, ligando espera com amadurecimento, com dependência de Deus, com oportunidade de crescimento. A rede semântica vira, então, não só um diagnóstico, mas um campo para a gente trabalhar intencionalmente a renovação da mente, como Paulo fala lá em Romanos 12.2. Pode ser uma ferramenta surpreendentemente prática para o crescimento na fé e na paciência. Faz todo sentido. Usar essa ideia da rede semântica não só para entender por que a gente reage de um jeito ou de outro à espera ou à necessidade de confiar, mas também como um caminho para reeducar nossa mente e nosso coração à luz da verdade de Deus. Incrível! Então, o que tudo isso significa para a nossa caminhada diária? Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente explorou hoje? Vimos o dilema central entre acreditar no cuidado de Deus e conseguir confiar nele durante os períodos de espera.
Reconhecemos que a jornada espiritual é feita de altos e baixos, sim, mas que as promessas divinas são a nossa rocha firme, não importa as nossas oscilações. Falamos da importância crucial de buscar ativamente o discernimento, e isso envolve ações práticas como reorganizar a rotina, buscar o silêncio, aprofundar a oração e a meditação e, claro, cultivar a paciência como um fruto do Espírito. E, por fim, mergulhamos em algumas narrativas bíblicas que dão para a gente perspectivas valiosas sobre os planos, a fidelidade, a justiça e a misericórdia de Deus ao longo da história. É isso aí, como um pensamento final, sabe? Algo para levar para a reflexão pessoal durante o dia ou a semana. Pensando nessa natureza única das redes semânticas que cada um de nós carrega, que é moldada pelas nossas experiências, e nessa busca contínua por discernimento que a gente falou, de que forma específica as experiências passadas com a espera, talvez esperas que terminaram bem, outras que foram frustrantes, ou até momentos em que a pressa levou a erros, de que forma isso pode estar agora mesmo colorindo ou até distorcendo a nossa capacidade individual de confiar nos tempos e nos caminhos de Deus. Como o nosso histórico pessoal com o relógio e com a paciência, ou a falta dela, está influenciando o jeito que a gente vive a nossa fé hoje. Principalmente quando Deus parece dizer, espere. É uma investigação interna que pode revelar muito sobre onde a gente precisa crescer em confiança. Uma excelente e profunda provocação para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Que a gente possa levar essa reflexão conosco. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.